O domingo se destaca dos demais dias da semana. É o dia do descanso para a maioria, dia de estar com a família, brincar, reunir os amigos. A vila é o bairro, é a identidade, é a vida dos seus moradores. No dia 26 de fevereiro de 1969, o projeto habitacional da Vila Boa Vista foi inaugurado pela Coab, Companhia de Habitação Popular de Campinas, dando posse aos seus sorteados. 1.534 casas populares foram financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação. Eu sou Francisco de Toledo, estou aqui desde o início da vila. Eu vim... antes de mais nada, eu sou mineiro, eu vim de Ilhado, lá por volta de 64, morando para Campinas, mas aqui para a vila eu cheguei aqui em 69, logo no início da vila, né? Numa época em que não havia, já foi dito, não havia asfalto, estava ligando a luz ainda, não tinha serviço de ônibus, a situação muito precária, era o comecinho. Um detalhe que até hoje eu brinco com o pessoal, é que na época, ele deve lembrar, o Roberto deve lembrar, a Coab, a prefeitura, pediu para a gente atestado de antecedente policial para entrar aqui, né? E aqui é complicado falar, mas hoje a polícia tem dificuldade de circular por aqui, né? É um negócio que eu acho interessante, né? Foi assim, para ser atestado não pegava casa. E como o Chico disse, né, a gente tinha uma série de documentação, tudo, né? Foi bem lembrado ele falar do atestado antecedentes criminais. Era chique naquela época, isso aí o cara que tinha isso daí estava no céu, ele andava de peito aberto, né? Hoje não. Qualquer vagabundo aí tem isso aí. Mas naquela época era importante, tanto que a Coab exigia, né? Então a gente conseguiu, fez isso daí, pegamos a casa. E como eu estava pagando lá aquela mensalidade do plano do BNH, que era aquele pecúlio, né? Eu paguei 10 meses aquilo. Então para mim era complicado, pagar aluguel, pagar o pecúlio lá, né? E para poder pegar a casa e com a inscrição da Coab. O que sair primeiro eu zarpo, né? Então graças a Deus saiu aqui. A minha esposa veio, foi a escolha do sorteio da chave, tudo, né? Deram autorização para a gente vir para cá, a gente veio. E o bairro sempre foi muito difícil, porque eu acho que hoje poderia até estar melhor, né? Mas ainda tem algumas dificuldades, mas em vista do que era, que a gente pegou ônibus lá na Bosch, tinha que ir a pé daqui até lá para tomar ônibus. Eram terras, né, ruas de terras, aí foi aquela luta, né, pelo asfalto, para vir o asfalto, para vir essas coisas. Veio os 3 filhos, né, mas com filho não tive problema, graças a Deus. Os 3 filhos são maravilhosos, né, todos têm uma boa vida, todos trabalham. Um projeto habitacional distante 8 quilômetros do centro da cidade, tendo como referência a empresa Robert Bosch, instalada no quilômetro 98 da Via Anhanguera desde 1959. A Bosch era o ponto final dos ônibus. O percurso do centro ao bairro pela CCTC, Companhia Campineira de Transportes Coletivos, linha 10, Bonfim Bosch, a Vila Boa Vista. Nos anos seguintes, já chegava ao bairro, com o ponto final nas ruas 7 e 8. Esse grupo de pessoas mais atirado acabou, como já disse, né, entrando na luta pela duplicação da pista, luta pelo transporte coletivo, que era ruim, sempre foi, né, essa luta do pão na época, já comentou, né, uma série de depois... brigamos para fazer passarela na pista, não conseguimos, paramos essa Campina Monte Maior 2 vezes, né? Então não foi possível conseguir, né? O ônibus, quando eu mudei, ele já estava vindo até aqui ao mercado, mas era apenas um ônibus.
Então ele fazia a lotação, ia até o centro e a fila continuava aqui esperando ele voltar, lotar de novo e ir. Sei só que foi com muita luta, com muito sacrifício, mas eu creio que nós vencemos, graças a Deus. E a briga começou com a questão do trabalho, né? Como é que você vai trabalhar? O ônibus vinha até a Bosch, por causa dos funcionários da Bosch, que é a Bosch antiga, né? E então a gente tinha essa certeza que lá tinha ônibus. E como a cooperativa era na rua Salles Oliveira, aí na Vila Industrial, era fácil. Então a gente pegava o ônibus lá e ia até a cidade, né? Ali na altura da estação FEPASA hoje, né? Descia, atravessava aquele túnelzinho lá famoso, que de vez em quando sai nas manchetes aí, né? Então a gente atravessava ali e estava lá dentro da cooperativa. Era facinho. Mas essa briga aí com relação à condução foi muito pouco tempo. Ela aguentou uns 3, 4 meses aí, a companhia Transporte Coletivo, né, que era a CCTC da época, ela andou arrumando umas ruas aí, o ônibus passava nessa avenida aqui. Até aqui ela vinha. Até nas imediações da igreja, porque depois, dali para cá ela não descia. Então a gente já quebrou um bom tempo, né? Então começou a facilitar as coisas para nós aí, nessa questão. Foram grandes desafios, dia a dia perseverando sem escola local, espaços de lazer e infraestrutura. Aos poucos, isso ia sendo compensado pela criatividade e adaptação de seus moradores. A segurança que a gente tinha antes era diferente da segurança hoje, né? É lógico. A nossa vida aqui era muito gostosa. Eu me lembro que eu fazia patinete com meus filhos, os meninos meus, né? Fazia patinete, um para cada um, que eram 2 meninos, né? E eu ia na rua correndo com eles, descendo a rua de casa, né? A descida. E com eles junto, né? E eles no patinete, aquela folia toda, aquela algazarra, né? Um dia estava descendo na rua, Roberto, a minha esposa, né? Eu falei, o que foi? O carro é atrás de vocês aí. Eu fui lá, passei a mão nos dois, o carro desceu, o cara riu, deu sinal para mim, como quem diz, né? A Vila Boa Vista sempre foi participativa na vida política. Foi decisiva em várias eleições municipais. Nos anos 70, havia o desejo de mudanças, melhorias e qualidade de vida, inclusive para a população. Personagens femininas de Campinas como Regina Duarte, Maite Proença e Cláudia Raia começavam a repercutir nos jornais e revistas, porém, outras mulheres, anônimas para a maioria da população, também se destacaram. Uma especialmente foi notícia na época, não nos cadernos de moda, mas pela luta social. A família de Roseli Bianco, jovem moradora, vivenciou momentos difíceis. Ela foi investigada e presa em sua casa pelas forças de segurança do regime governamental. Aí depois a Rose, ela adorava uma política, né? Então ela frequentava assim, um grupinho e tal, mas a gente sabia que ela ia numa reunião, mas não sabia do que se tratava, né? Aí depois um dia ela passou a conversar comigo e ela veio conversar e explicou direitinho o que acontecia e tal, né? Foi bem nessa época da ditadura mesmo. E explicou para mim, falou, é muito perigoso, eu posso ser presa, né? E foi. E quando foi acho que foi em setembro, eu sabia que ela ia nas reuniões, porque ela ia no sábado, ela trabalhava na Sears, ela saía, ela ia com a turminha dela, né? Com o grupo dela. O pessoal vinha de São Paulo para se reunir. Eles estavam assim tentando, né, melhorar, tentando melhorar. Até hoje a gente tenta, né? E aí e foi levando, né? E ela falou assim, ó, Maria Helena, se você quiser um dia
participar, você pode. Só que assim, você tem que ter um nome, nem sei, é nome de código, né? Você pode até escolher o nome, né? Eu falei, mas eu gostaria de ver como é que é, né? Porque na época a gente não se interessava muito por política, mas ela já se interessava muito, né? E foi assim, até setembro. Ela ia, quando foi acho que foi no sábado, ia ter um desfile no dia 7 de setembro, e acho que foi no sábado, 7 de setembro, eu não lembro se caiu de sábado, isso eu não lembro a data mesmo, né? Quer dizer, eu lembro que era 7 de setembro. Surgiu um boato que disse que tinha um grupo terrorista que ia estourar uma bomba no desfile. E aí ela não estava sabendo de nada, porque, quer dizer, acho que não foi bem informada e tal, né? Mas ela foi na reunião no sábado, e aí veio, de repente, baixou a polícia aqui, cercaram aqui. Parecia assim uma criminosa daquelas perigosas mesmo, né? Mas ela não estava em casa. Quem estava, a minha mãe, só que estava em casa, e nem eu estava em casa, né? Ainda bem que eu acho que eu não estava, porque senão acho que eu ia junto. E aí, quando eu cheguei, estava aquele tumulto, minha mãe passando mal, aí estava ambulância, tinha a polícia, ambulância, tudo aqui. Que os caras entraram, mas entraram com tudo. Eles reviraram a minha casa. Colchão eles puseram pra cima, você viu o que eles fizeram? E quando eu cheguei, meu tio falou assim, falei, o que aconteceu? Ai, a Rosa foi presa. Eu falei, ai meu Deus, eu fiz assim, só assim. Você sabe de alguma coisa? Eu falei, não sei de nada, não. Porque eu fiquei na minha, falei assim, eu já sabia o porquê que ela tinha sido presa, né? Aí, quando foi ela ficou um domingo o dia inteirinho lá, passou, não sei se era o domingo ou era o feriado mesmo, né? Ela ficou o dia inteirinho naquela delegacia que tem lá na Andrade Neves, Ela ficou lá, eu fui levar até almoço para ela. Quando ela me viu, ela fez assim para mim, né? Eu sabia que não... Aí fiquei na minha. Depois que aí quando foi o delegado falou assim, mas eu não vejo crime nenhum nessas pessoas, porque não foi só ela que eles prenderam, né? Prenderam outras meninas também que participavam, né? E aí quando foi no dia passou o desfile, aí eles soltaram, o delegado soltou. Aí quando foi na segunda-feira, ela foi trabalhar e aí o exército pegou. Estava esperando ela lá na CIS, mas eles não avisaram nada, sabe? Assim, pegaram ela e levaram. Ela tinha que prestar fazer um depoimento e tal, então estava levando ela. E aí ela não chegava, e eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí quando eu fui na casa de um rapaz que trabalhava com ela, ele falou, olha, eu vi um sargento conversando com ela, né? Mas nisso, quando eu estava chegando em casa, ele veio aqui avisar minha mãe que ela estava no quartel, ela tinha que ficar lá só para prestar uma declaração lá. E ficou lá, foi acho que um mês mais ou menos que ela ficou lá, para poder entregar todo mundo, né? Aí foi a parte mais difícil para ela, né? Esse pessoal que sempre tinha uma certa militância política, aí com o amparo, né, de certa forma, de alguns padres que passaram por aqui, assim, deu um certo apoio, uma certa assessoria para os movimentos sem terra da região, né? Desde o primeiro, que foi lá para o Horto, em Hortolândia, primeiro, segundo, sempre tivemos uma certa... Estivemos inseridos nesse momento sem terra da região aqui. Tivemos uma época, um problema sem teto aqui. Então, instalou-se nessa estrada aqui uma porção de barraco.
Antes foi no Via Norte, lá embaixo, depois aqui, um pouquinho de barraco. E a Igreja Católica, nós fomos solidários, pessoal. Aí a gente quase apanhou, porque a maioria do pessoal era contra, porque desvalorizava o bairro, né? Aí foi difícil. Mas a Igreja Católica bancou e a gente, enquanto católico, assumiu. Enquanto tiver, nós tivemos com ele. O Gerson foi um dos que apanhou da polícia aí. Qual é o seu olhar para o futuro? Esse vídeo é apenas um recorte sobre as diversas histórias que compõem essa vila. Outros olhares, outras interpretações sobre a sua história são redigidas, dia a dia, nas redes sociais como Facebook, blogs, fotografias de uma conversa, proporcionando uma riquíssima fonte de novas histórias e novos olhares. Como iniciamos a narração, o Domingo na Vila é um dia diferente. Tá muito bom, eu gosto da vila, sempre gostei, sabe? Gosto de morar aqui eu fiz minha vida.